quais livros eu indico para vocês lerem, tanto livros de ficção quanto livros para ajudar a saúde mental? Essa dúvida eu recebo muito frequentemente nas minhas redes sociais, lá no meu canal, aqui no meu canal no YouTube, lá no meu Instagram, também no meu Facebook. E nesse vídeo eu vou responder isso, eu vou responder os meus livros, qual que é a minha história com a literatura, com o hábito de ler. Eu vou falar também sobre os benefícios que a leitura pode trazer na sua saúde mental, no seu corpo também, e como que você pode estimular as pessoas ao seu redor, principalmente os seus filhos, a cultivar esse hábito extremamente saudável, extremamente poderoso para a performance mental, esse hábito da leitura. Então, vou falar sobre leitura, sobre ler, os benefícios e como cultivar isso no nosso dia a dia, aqui no canal Saúde da Mente, logo depois da vinheta. Bom, como eu falei, no início, eu vou falar um pouco sobre os meus livros favoritos e também falar um pouco sobre o que a leitura pode trazer de benefícios. Infelizmente, eu tenho que compartilhar com vocês, eu não tive uma infância que estimulou a minha leitura, O ambiente em casa não era um ambiente que se valorizava muito, a leitura de livros. Então, eu realmente não cultivei esse hábito. Basicamente, eu lia gibis, algumas histórias em quadrinho, gostava dos gibis da Turma da Mônica, gibis de super-herói, e eu li os livros da escola. E olha, sinceramente, os livros da escola eram muito chatos. Eu não gostava muito de ler, eu lia sinceramente por obrigação, então não tive esse hábito cultivado, que foi algo que eu tentei mudar muito no meu filho. Mas o primeiro livro, e um dos livros que eu mais gosto até hoje, foi um livro que eu li no primeiro colegial. Eu tinha que ler alguns livros sobre o realismo, nem lembro direito o que era isso. Eu li um livro muito que eu achei muito chato, apesar de obviamente ter a qualidade literária dele, que era um livro, eu não me lembro o nome agora, era de Eça de Queiroz, que é um autor da língua portuguesa. E aí depois eu fui ler um livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e eu achei esse livro muito legal. Eu achei muito legal, e esse virou um marco para mim, onde eu descobri que a leitura podia ser uma coisa que iria além daquela obrigação, daquela chatice, daquela monotonia dos livros para a escola. Eu achei muito legal. Aí depois desse livro, eu lembro que minha mãe, ela tinha ganhado alguns livros do Jô Soares, que ele lançou há muito tempo atrás. Eu lembro tinha o Xangô de Baker Street, se eu não me engano, o outro era O Homem que Matou Getúlio Vargas. E aí eu li o Memórias Póstumas e falei, olha, que legal, será que esses livros são tão legais? Eu comecei a ler e comecei a criar esse hábito. Então foi muito bacana. Então o livro que marcou para mim foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse ainda é o meu livro favorito, porque ele me despertou aí a faísca para a leitura. Mas por que eu falei que infelizmente eu não tive esse estímulo quando eu era criança e que eu tentei mudar no meu filho e estou me esforçando para isso? Porque a leitura, o hábito de ler, ele tem vários benefícios para o nosso cérebro, para a nossa mente. Comprovadamente, uma série de pesquisas, uma série de estudos associam o hábito da leitura a uma conexão, um desenvolvimento, um fortalecimento das conexões neuronais muito, digamos, consistente, muito poderoso. Por exemplo, médicos da clínica de Cleveland, que é um dos maiores hospitais dos Estados Unidos, eles recomendam oficialmente que os pais leiam junto com os filhos. Por quê? Porque quando o pai lê junto com o filho, isso faz uma associação entre a leitura e um laço afetivo. Isso aumenta muito a chance das crianças cultivarem esse hábito, e eles viram que as crianças que liam com os pais e que depois elas cultivavam o hábito de leitura, elas tinham melhores notas, elas tinham um vocabulário mais extenso, elas tinham melhor habilidade de comunicação, de expressão, de resolução de conflitos,
mais autoestima. A leitura também está associada a uma diminuição do declínio cognitivo, que seria aquela preservação, a prevenção de demência, de Alzheimer. Todo mundo me pergunta como eu faço para prevenir Alzheimer. Tem várias estratégias, as duas talvez mais práticas e mais eficazes que a gente pode começar a colocar agora é investir no sono e investir em leitura. E olha só que interessante, teve um estudo de 2009, em que eles observaram que 30 minutos de leitura, esses 30 minutos proporcionou de uma forma imediata uma diminuição significativa da pressão arterial, dos batimentos cardíacos e do nível de estresse psicológico. Além do que tem alguns estudos mostrando que a leitura ela ajuda a diminuir o alerta mental para auxiliar você a pegar no sono. Mas eu sempre recomendo não ler na cama. Isso é uma recomendação que eu dou muito em outros vídeos, na Maratona do Sono, no programa Sono Pleno, porque isso não é tão bom, mas uma leitura em outro ambiente pode ajudar você a fazer com que a sua mente vá se acalmando e entrando no sono de uma forma mais natural. Então, a leitura tem vários benefícios e essa dica, né, que os profissionais da clínica de Cleveland eu dou para vocês. Eu tentei aplicar isso, né? Conforme a gente vai estudando, conhecendo a parte de psiquiatria, de neurociência, de psicologia, nós vamos tentando colocar isso em prática e eu comecei a estimular isso com meu filho, né? E a maioria dos livros que eu falei eu já não tenho mais em casa, porque eu acabei doando os livros. Mas esses eu guardei, os livros que eu lia junto com o Gabriel. Então eu comprei para ele uma coleção do Harry Potter e nós líamos juntos. Eu não li o Harry Potter sozinho, mas aqui temos aqui então uma coleção dos livros do Harry Potter. Depois nós víamos os filmes também, né? Então tem aqui o Prisioneiro de Azkaban, a Câmara Secreta. Eu comprei aqui bem colorido, bem bonito, né? Essa impressão para a gente poder ler junto. Muito bacana. Por quê? Porque isso vai estimulando esse hábito. Então é uma dica bacana para você fazer com seus filhos. E se você não fez também não tem problema nenhum. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é muito plástico. Então ele está sempre muito disposto a se remodelar, a se reconectar. E você pode começar a nutrir esses benefícios da leitura na sua vida e na vida também da sua família. Isso é algo que vai ajudar em vários aspectos. Bom, então eu falei um pouco da minha história com a leitura. O que eu recomendaria para vocês de livros, né? Tentando unir, né, livros que possam abordar saúde mental e também livros que possam abordar uma boa história, né? Eu acho que essa combinação, minha opinião, ela se encontra melhor num autor chamado Irvin Yalom. É um autor que ele é um psicanalista. Ele também é um rabino, se eu não me engano, e ele escreve muitos romances psicológicos muito bons, né? O mais famoso, acredito que muitos tenham ouvido falar, é aquele livro Quando Nietzsche Chorou. Ele mistura um pouco de filosofia, um pouco de psicanálise, ele é um psicanalista, e uma história, né? Um romance. Então é bastante interessante, ele une tudo isso, são histórias boas. Então tem 2 livros dele que eu acho que são os mais famosos também, e eu recomendaria esses, que é Quando Nietzsche Chorou e A Cura de Schopenhauer. O Nietzsche Chorou ele é até mais famoso, mas eu gosto mais do Da Cura de Schopenhauer, eu acho muito bom. Eu gosto muito do Memórias Póstumas porque é o meu livro que tem esse vínculo afetivo para mim. Um outro livro que tem a ver com saúde mental, com quadros depressivos, é O Demônio do Meio-Dia, que é um livro do Andrew Solomon, onde ele fala a experiência dele com depressão. Agora, um livro muito legal que aborda a questão de psiquiatria é um livro de uma psicóloga extremamente renomada nos Estados Unidos, chamada Kay Jemison. Ela escreveu um livro chamado Uma Mente Inquieta. Ela é uma das psicólogas mais renomadas dos Estados Unidos. Ela tem uma série de titulações, ela ganhou uma série de prêmios, ela tem uma série de
digamos, de reconhecimentos e titulações acadêmicas, publicou mais de 100 artigos e ela tem transtorno bipolar. E ela escreve esse livro na experiência dela, nas fases de aceleração de humor. O transtorno bipolar, ele tem momentos onde a mente ela fica num funcionamento extremamente elevado, o que num discreto período isso é às vezes muito produtivo e prazeroso, depois acaba trazendo alguns problemas e depois vem uma queda assim brutal. Mas são pessoas brilhantes, né? É um quadro bastante genético e que está relacionado a altíssimos índices de QI, de produtividade. E essa psicóloga ela é brilhante e ela é bipolar e ela escreve esse livro contando a experiência dela. É muito legal, chama Uma Mente Inquieta, tem tradução em português, da Kay Jamilson. É muito bacana, eu recomendo esse para quem quer entender um pouco de saúde mental, mas de uma perspectiva extremamente real e prática. Tem um livro que aí ele já não é tanto de ficção, é um livro mais sobre uma questão, seria mais ou menos de autoajuda, mas eu gosto porque tem a ver com uma linha de psicologia que é uma linha mais moderna, que chama a linha de terapia de aceitação e compromisso. É uma derivação das terapias comportamentais. Enfim, isso não importa, mas esse livro ele não tem em português, ele chama The Happiness Trap, né, que seria a armadilha da felicidade. É um autor chamado Russ Harris. Eu procurei em português, eu não achei. Mas esse livro é bacana porque ele coloca, né, e de fato isso é bastante visto, o quanto que uma busca desenfreada pela felicidade paradoxalmente faz a gente ficar menos feliz. E ele coloca o quanto que essa questão da terapia de aceitação e compromisso, que trabalha muito o conceito de mindfulness, o quanto que isso está muito mais relacionado à melhora sustentável de ansiedade, de depressão e conquista de coisas importantes na vida, né? Então ele coloca o quanto que a felicidade ela é uma consequência da gente agir conforme as coisas importantes para a gente, como que nós podemos mudar tanto essa perspectiva quanto as ações. Então é muito legal esse livro, é uma visão bastante atualizada na psicologia e muito mais útil do que outros livros, talvez de autoajuda que vocês vão encontrar por aí, só que ele só tem em inglês. Happiness Trap, que seria a armadilha da felicidade. E nessa mesma linha também, que seria uma autoajuda, mas uma autoajuda mais cientificamente embasada e que muito provavelmente vai trazer mais benefícios para você do que algo que, enfim, se vê de uma forma mais vendável por aí. É um livro de um psicólogo, também uma referência nessa terapia de aceitação e compromisso. Ele é um fundador dessa terapia. O nome do autor é Stephen Hayes, extremamente famoso. Quem é da área de psicologia com certeza conhece. O nome em inglês é Get Out of Your Mind into Your Life, ou seja, saia da sua mente e entre na sua vida, né? Ele coloca esses conceitos, mas de uma forma muito, muito prática e é uma abordagem muito, muito interessante para a gente sair às vezes daquela armadilha, daquele turbilhão de pensamentos, tanto depressivos quanto ansiosos, que afastam a gente de estar conectado no que está acontecendo. Então ele vai falando sobre isso, dando algumas dicas. Então Get Out of Your Mind into Your Life, que é do Stephen Hayes. Eu não sei se tem em português esse livro, tá? Todos os livros vão estar aqui, né? As fotinhos deles para vocês olharem. Bom, é isso, espero que eu tenha respondido essa pergunta e espero que eu tenha colaborado aí dando algumas dicas para vocês. E comentem aqui quais os livros favoritos de vocês, comentem aqui no YouTube, comentem lá no meu Instagram, no Dr. Marco Abud, e nos vemos nos nossos próximos vídeos e nas próximas lives aqui no canal. Um abraço e até mais!